noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019, lamentando a situação do Cruzeiro por um lado, né? E tendo que analisar a situação do Cruzeiro por outro lado. Há pouco ainda brincava aqui com o Jorge Macedo, com o professor Enio Kaufmann, com o Maurício Freitas, o que vamos dizer em relação ao Adilson Batista. O Adilson Batista salvou o Ceará ou rebaixou o Cruzeiro? Ou as duas coisas? Ou nenhuma das coisas? Porque o Argel resolveu assumir o Ceará para ficar com os louros da finaleira e com a grana. E aí, quando se fala que o Argel, mas pois é, tinha que ter ficado no CSA até o fim, o CSA tinha um tiro para dar, que era ganhar do Bahia para tentar alguma coisinha na finaleira de 100% de aproveitamento. E um projeto de Série B no ano que vem. O Ceará tinha que ganhar uma, empatar outra e torcer por insucessos do Cruzeiro, que nem precisa fazer muita força. E vai acabar ficando, né, na primeira divisão com relativa facilidade, inclusive. Porque se o Ceará empatar com o Corinthians amanhã e o Cruzeiro perder para o Grêmio por 1-0, deu, acabou. Cruzeiro e Palmeiras na última rodada será amistoso, como também o jogo do Ceará com o Botafogo no Rio de Janeiro será amistoso. E na pior das hipóteses, se o Ceará fizer mais 2 pontinhos, obriga o Cruzeiro a ganhar as duas partidas. Então, a situação do Cruzeiro já é de chamar os parentes mais distantes, de chamar o padre, extrema unção, e encomendar a alma, doar os órgãos, porque já foi. Boa noite. Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. O Argel abandonou o CSA. Oh, como ele é ruim. O Cruzeiro deu um pé na bunda de um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. Não tem um pé na bunda. A do Mano Menezes? Do Mano Menezes. O Abel não. O Abel não. Na verdade, nem precisava. O Abel iria sair. Não tinha mais clima. Depois que o Thiago Neves chutou um pênalti, que lá em Minas Gerais dizem que foi de propósito, do jeito que ele bateu, mas o Cruzeiro não demitiu o Abel. O que o técnico vai fazer? Não, mas eu não estou culpando o Abel. Não, eu sei. O Abel pediu para sair, eu acho. Mas eu estou dizendo que... O Abel pediu para sair. Agora nem interessa. O Mano Menezes, até entendo a sua análise. O Mano Menezes podiam ter deixado, segurado. E o Rogério Ceni. Não mandaram embora. Também. Quer dizer, quando o time, aí sim. Quando o time manda embora... Aí concordamos. Quando o time manda embora, é porque o time quer um fato novo, quer trocar. Quando o treinador vai para outro clube, traidor, nos abandonou. Por quê? Profissional. E outra coisa, vamos analisar, né, Jorge, que teve com o Argel no Internacional. O Argel era ridicularizado. Aí um cara que é ridicularizado, que interpreta mais pelo português, pelas frases prontas, e não pela competência que tem para dirigir clubes de futebol, é oportunista. Quando foram oportunistas com o Argel, atribuindo a ele só isso, só o folclore, e não a sua competência. Então agora, ele usou das suas melhores características, de tentar dar um entusiasmo, uma sobrevida no Ceará e ganhar dinheiro também, que não é ruim. Mas quem debocha do Argel não é a direção. O que eu me refiro é que se a direção faz um contrato, olha, eu contratei Jorge Macedo, profissional, acima de qualquer suspeita, com contrato, tá aqui, ó, Jorge, tu ganha X por mês, se eu te mandar embora, a multa é tanto, se tu resolver ir embora, a multa é tanto. Contrato. Eu sou o clube, o Jorge é o profissional. Se eu mandar o Jorge embora, paguei a multa, faz parte do futebol. Se o Jorge resolver me pagar a multa e ir embora, traidor, me abandonou o clube, mas que barbaridade, me sinto traidor. Não! O Jorge até pode falar sobre isso. O que aconteceu com o Zé Ricardo?
O Zé Ricardo foi stand-by do Rogério Ceni no Fortaleza. Quer dizer, se também houve injustiça com o Rogério Ceni e fritaram o Rogério Ceni no Cruzeiro, o Rogério Ceni teve já a guarida imediata do Fortaleza e não titubeou e mandou o Zé Ricardo passear porque achava que o Rogério Ceni era mais do que o Zé Ricardo. É isso. Acho que Ficou um brinquedinho no final, né? O Adilson sai dali e vai pro Cruzeiro. Tudo na madrugada. O Argel sai do CSA, vai pro Ceará. Agora, a burrada foi do... É que o Adilson ia pra rua, né? Não ia ter. Ele pegou o que deu. Né? o Adilson já tinha saído, acho, do Cruzeiro, do Ceará, quando o Argel assumiu. E eu acho que o professor Enio primeira vez que veio no programa, é satisfação em receber o amigo. Eu agradeço, é uma oportunidade. É sempre bom estar aí conversando de futebol com os amigos. É porque o Jorge tem voz para estar no programa. O cara nasceu para locutor. E o que eu vejo hoje, né, essa questão do treinador é muito relativa. Então, o Argel, ele teve um acerto com o CSA que daqui a pouco não se cumpriu algumas coisas e ele tomou essa decisão. Porque se tivessem cumprido com todas as obrigações que prometeram para ele para uma próxima temporada, provavelmente ele não iria sair do CSA. E isso só vai mudar no momento que já está um movimento muito grande, né, na CBF, um movimento dos próprios treinadores para não permitir essas mudanças tão grandes de treinadores. Então tem um movimento para ter ou simplesmente uma troca ou duas durante a temporada para que o clube consiga ter uma gestão mais qualificada, ter uma organização e seguir um planejamento. Senão fica muito fácil. Tem times que trocaram 4, 5 vezes de treinador durante uma temporada. Não tem como um projeto ter sucesso, não tem. Então, treinadores com pensamentos totalmente diferentes, né, com característica totalmente diferente. E com um treinador monta um elenco, e depois entra um outro treinador com a característica totalmente diferente, contrata mais 5, 6 jogadores, daqui a pouco ele sai, vem outro treinador. Então, a CBF vai criar uma maneira de extinguir isso aí. Já tentou, já né? tá, mas vai agora, acho que depois do que foi essa reta final do Campeonato Brasileiro, não tem como não tomar uma atitude. Acho que vai se coibir, vai ser uma troca durante o campeonato, ou 2 trocas ou só colocar o interino, alguma regra vai ser criada a respeito disso para não ter, porque até a gente, quem vê de fora o campeonato e hoje o futebol brasileiro é um mercado, é um produto, então como é que tu vai vender esse produto para fora, um produto que troca 3 treinadores faltando 3 rodadas do Campeonato Brasileiro? Não tem, não é um campeonato sério. Posso discordar do convidado? Claro, óbvio. Mas com todo respeito, eu estou falando com alguém que vive lá dentro, então sabe muito mais que eu. Mas eu não concordo. Eu acho que os clubes têm que ter todo o direito de trocar. Eu até acho que não deve trocar, são duas coisas diferentes. Mas eu não acho que tu pode fazer uma lei proibindo. Tá, mas não pode fazer como é com os jogadores, professor? O técnico não pode comandar 3 clubes equipes na mesma temporada. Não. O técnico. Eu acho que vai criar uma Já regra. mudou, já é outra mas coisa. é uma O que eu tô regra, falando é é um uma regra, regulamento. Mas já é outra Mas coisa. é algum regulamento. Algum regramento, é isso que eu tô falando. Eu não O tô Jorge tá pensando falando de de algum. algum regramento vai ter que ser criado. Porque os o jogadores treinador já- não trocar 3, 4 vezes, de cumprir. Hoje o que acontece? Colocou o bid. Hoje o treinador está no bid, ele tem um contrato. O treinador ele sai de um clube, o clube não paga ele. Porque o certo seria, quando foi criado o bid, o treinador ele tem um contrato vigoroso, saiu, a tua multa é 1 salário, 2 salários, 50% do contrato. Chegou, você foi demitido, tá aqui a tua rescisão, tá aqui o teu acerto, liberou, ele vai para outro clube. Hoje não, ele sai de um clube, o clube não acerta, o treinador fica ali, às vezes não consegue nem a liberação para poder treinar um outro clube. E ele fica ali no pincel esperando aquela. Aí às vezes ele tem que abrir mão de algumas coisas porque ele recebeu uma outra oferta e ele ainda continua no bid ativo para aquele outro clube. Então algum regramento vai surgir nesse aspecto de ou trocar o treinador daqui a pouco ir para 2 outros clubes, alguma coisa vai ter que ser feita. Não, eu acho que isto sim, Sim. colocar algumas obrigações. Por exemplo, um clube que demitiu um treinador e não pagou, ele não pode contratar outro treinador. Estou fazendo uma hipótese. Mas isso aí o Paulista tentou, professor. Aí a Portuguesa deu um jeito, botou o treinador a assinar como auxiliar técnico e deu tudo certo. Bom, Mas então o Campeonato tu- Paulista funciona, está funcionando essa. Mas tu esse cria aspecto. uma lei, tu tenta fazer cumprir essa lei. O que eu não gostaria é que se criasse uma lei que impedisse um clube
de trocar os seus funcionários, desde que pagando com tudo que deve, quantas vezes quiser. Eu acho uma bobagem. Sim. Mas se um clube Não, eu decide entendi. trocar... São duas coisas diferentes. Exatamente. Um clube pode ter 5 técnicos no ano, mas o mesmo técnico pode trabalhar em 3 clubes diferentes. 2 ou 3 equipes durante uma temporada. Acho que tá bem. Acho que as duas coisas dá para casar. Porque também o clube errar 5 vezes a incompetência não é dos técnicos, né? Porque tem A incompetência é dos dirigentes. Porque É a que aí gente tem- tem argumento para os dois lados. A gente tem argumento para os dois lados. O Cruzeiro 4 técnicos. e desandou. Aí tu pega um outro clube, entende? O que E tá, todos famosos no Cruzeiro, tu hein? pega o Flamengo, que estava muitos jornalistas importantes no primeiro semestre davam o Palmeiras como virtual campeão com antecedência. Impressionante. Né? Aí o Flamengo troca de treinador e muda. E muda. Troca treinador, contrata 3 ou 4 peças e muda. Mas o Grêmio estava com o Silas de treinador, estava lá perto da zona de rebaixamento, mandou o Silas embora, trouxe o Renato, não dessa vez, na outra vez. Mas também é verdade que o Silas, naquele mesmo ano, foi campeão gaúcho e quase chegou na final da Copa do Brasil. Porque essa história, ela é meio contada sempre favorável ao Renato. Não, eu não estou contando nada Não, favorável ao não, Renato. eu- Eu estou dizendo que o Grêmio Eu não no estou dizendo que campeonato... seja proposital, mas acaba sendo. Não, Aí o Grêmio virou vice-campeão brasileiro. no Campeonato Brasileiro, onde estava mal, acabou bem. Tá bem, jogando com Mas jogando futebol de 8ª categoria. contra os outros clubes que não foram vice-campeões. Mas aí nós estamos falando de uma troca, né? Não Mas- 4. Não, que eu mas acho- dá para citar. Eu É. quero dizer que Sim. citar trocas que não adiantaram nada e trocas que resultaram em grande melhoria, a gente pode fazer uma lista sem fim. Sim, mas essa das aí do duas. Silas não foi grande melhoria. Aí que nós discordamos. O Grêmio quebrou o galho no Campeonato Brasileiro e acabou por uma circunstância, como hoje o Palmeiras está demitindo técnico, quando o campeonato está terminando com um orçamento de 20 milhões por mês, está demitindo um técnico sendo o segundo colocado. O Sampaoli está em segundo agora, esteve em terceiro, teve bem, teve mal, tomou goleada, fez goleada. E agora o Palmeiras, que o plano 1, 2 e 3 é o Sampaoli. Então, o Campeonato Brasileiro, ele é isso aí mesmo. Pode até um time ruim ser vice-campeão, pode até um técnico sair das catacumbas e chegar no céu. Pode. Pode. O Internacional, o ano passado, o Odair, era um coloninho que veio de Santa Catarina, que lhe deram uma oportunidade e que foi crescendo e virou terceiro colocado na frente do próprio Renato Portaluppi. Mas eu adoro quando tu me dá razão. Não, Mas, então... é que a história do Silas, o Silas é campeão e quase campeão da Copa do Brasil. Perdeu para aquele Santos, que foi o melhor Santos dos últimos anos. Sim. Neymar, Robinho, tudo Foi junto. campeão da Libertadores É. depois. Sim, É. mas... Paulo Henrique Gans. Em que lugar estava o Grêmio quando o Silas saiu? Que deve ter saído porque estava muito bem. 13º, 14º. Quarto. E terminou em... com os mesmos adversários. É. Mas aí, professor... Mas peraí. Aí mas, o Argel estava em sexto. Não, mas não muda. E o mas Internacional mas quase... não muda. O Grêmio estava em 13º, 14º, trocou de treinador e acabou em segundo. Isso é melhorar? Melhorou. Só isso que eu Num falei. campeonato. Mas eu não falei em outro. Não, mas eu falei nesse. Tá bem. Mas então, neste campeonato, o Grêmio trocou de treinador e melhorou. Outros clubes trocaram de treinador, não adiantou nada. Nesse campeonato, professor, que o senhor está citando com E o o Gauchão Silas... vale muito, hein? Depois Mas dessa contabilização aí do Renato, o Silas tem que ser celebrado também. O Silas foi demitido dia 8 de agosto de 2010, 13ª rodada. Sob o comando do Silas, portanto, foram 13 Naquele jogos, ano o Silas né? ganhou título no Grêmio e o Renato não. Foram 13 partidas no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O Grêmio estava na zona de rebaixamento, 18º, à frente apenas de Ganhou do Atlético Botafogo e do Goianiense Vasco no Rio. e Atlético Mineiro. Peraí, não estava em 13º, estava em 18º.
E acabou em segundo e não melhorou. E aí, Não, só isso. O Silas conquistou o Gauchão, chegou à semifinal da Copa do Brasil. Sim. Mas e aí no Campeonato Brasileiro, do qual o professor Enio estava falando do Campeonato Brasileiro, sim, o clube estava em 18º, fez uma troca e acabou em segundo. Não, isso acontece até de trocar em semifinal de Libertadores no mesmo ano, tirar um gringo que veio aí, classificou o Internacional para semifinais da Libertadores, colocar o nosso glorioso Celso Roth, e o Celso Roth virar campeão da América. E no Campeonato Brasileiro foi quase se arrebentou todo. E o Fossati saiu também porque estava mal no Campeonato Gaúcho. Sim. E porque estava mal na arrancada do Campeonato Brasileiro. Sim. E aí era semifinalista de Libertadores da América. Tudo bem, mas... Aquele ano era um ano acidentado. O Silas foi demitido mais ou menos na mesma situação que estava o Mano, porque o Perrella deu entrevista ontem à noite dizendo que o problema do Cruzeiro não é atual, não é agora. Sim. O problema do Cruzeiro é o Mano que em 18 O problema pontos é ele existir na vida do Cruzeiro. esse O Mano, ele Perrella. falou 6 jogos, o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Então quer dizer que jogaram mais 32. Mas a culpa é daqueles 6. Daqueles 6 jogos do Mano. O que eu quis Tem dizer 7 vitórias o Cruzeiro, é se que eu não me se engano. pode... Desculpe ter mencionado o Renato, a gente Não, pode usar... o Renato é o grande Mas técnico quem dos sabe o últimos Ney anos do Rio Grande do Franco, Sul. quem sabe o Ney Franco serve de exemplo, pronto, que o Ney Franco não mexe em tantas paixões. Não, vamos, Goiás... olha que o Ney Franco demitiu o Goiás e contratou o Goiás. O Goiás demitiu o Ney Franco e contratou o Ney Franco. Mas é aí que eu quero chegar, que uma troca pode fazer melhorar e pode não fazer. Então, não tem um argumento só contra as trocas ou a favor da troca. Nós já vimos trocas de treinador que resultaram em melhoria, sem citar o Renato. Não, isso é... Entende? E tem outras trocas que não resultaram em nada. Eu tenho certeza que o Jorge Macedo já viveu os 2 casos. Sim. Os 2 casos. E aí, se o Grêmio naquela virada, quando o presidente Odoni não se dava com o Renato, de repente tivesse trocado o Renato naquela Libertadores, pudesse ter ido melhor. E aí tem o seguinte... Voltando para o Renato. Só deixa eu fazer uma correção. Porque a banca paga e recebe, como diz o filósofo Argel. Deixa eu fazer uma correção. Aliás, ontem ele usou de novo essa banca paga e recebe. Anteontem. Que foi o empate com o Atlético Paranaense. Deixa eu fazer uma correção que o Mauro de Gravataí me relembra também corretamente. O senhor mencionou vice-campeonato, mas não foi 2010. Quando sai o Silas em 2010, o Grêmio terminou em 4º. Então, na outra... Melhorou muito, mas foi em 4º. Em 2013, quando veio o Renato... 2013, sim, aí vai pro... Terminou em quanto? Terminou em que posição? Sim, aí é vice, mas não foi... Não, só não foi 2010, é só essa correção. Entrou no lugar de quem? Entrou no lugar de quem? Ele vira campeão quando ele entra no lugar do Roger. E daí o Roger deixa tudo prontinho. Não, mas eu estou perguntando 2013, o Roger não era nem técnico. Não, eu estou falando que ele não conseguiu títulos nas outras vezes. Bateu na trave. Mas em quando depois ele sucedeu o Roger, que tinha organizado taticamente o Grêmio, que é difícil de organizar taticamente. Aí o Grêmio ali fez assim, ó. Sabe aquela coisa? E uma foto para jogar uns dardinhos assim, para se distrair, meu Deus. 2013, professor, só conseguiu porque tinha o projeto antes. Sim. Era o projeto. Entrou no lugar do projeto. É? Não, ele deu sequência ao projeto, né? Isso. Assim como ele deu sequência ao Roger, depois, nessa passagem recente. Ai. Não, mas o Renato, depois da estátua... Tá tudo resolvido. Não, falar do Renato é jogar a conversa fora. Mas o Renato ele pode até pedir 1,5 milhão por mês, depois ir na coletiva e dar um pau em quem deu a informação. Vai ficar o dito pelo não dito. Porque o Portuga está pedindo 2 milhões e pouco, o Gabriel Jesus está pedindo 2 milhões e pouco, o Sampaoli está pedindo 2 milhões, e eu, Renato Portaluppi, vou ganhar muito menos do que esses caras? Eu sendo o Renato estátua do Grêmio? Estão de brincadeira comigo, né? E o Grêmio vai dar? Não, o Grêmio vai dar 1,1 milhão para dizer que deu um aumentozinho. E aí a gente vai comparar com o salário mínimo. Estão de brincadeira. A gente não. Espalhar uma história dessas aí, com o povo ganhando o salário mínimo. E eu é que não tenho bom senso, né? Eu que não tenho bom senso. Mas, enfim, vamos explorar o Jorge Macedo vamos lá. E as contratações. Jorge Macedo, por que 2015 foi tão acidentado quando arrancou tão bem?
eram só os desmandos, essas coisas todas que apareceram a posteriori, que vocês, obviamente, não podiam falar como funcionários do clube? Acho que 2015 foi um ano que se preparou um pouco aquela Libertadores, né? Então já vinha alguns atletas monitorados já do ano anterior. Montou uma equipe, né? Quando chegou o Diego, que na verdade o Diego foi sendo, acho que a quarta opção da direção na época. O Diego chegou, montou um trabalho muito bom, conseguiu logo de cara os resultados. Acho que ele fez uma campanha muito boa. O Campeonato Gaúcho, o Inter sobrou e a gente fez uma campanha muito boa na Libertadores. Eu acho que aquela parada que teve, se não me engano, foi para Copa América. Ali eu acho que ali teve vários jogadores que lesionaram. Então ali acho que o Diego não soube condicionar aqueles jogadores. Então ali ele começou a poupar muito jogador do Brasileirão, guardando para aquela fase da Libertadores. E mesmo assim a gente chega no jogo do Tigres, faz um jogo no Beira-Rio que poderia ter sido um outro placar, né? O Tigres faz 6 contratações, o Tigres fez naquela Libertadores, sendo que 4 jogadores titulares e 4 jogadores de NAC, aqui nos jogadores diferenciados. Então a gente tem um resultado no Beira-Rio que poderia ter sido outro resultado, você não toma aquele gol e vai pro jogo lá. E ali eu acho que teve um pensamento um pouco... achou que era mais tranquilo o jogo lá. Eu acho que ele foi... Que a gente, né, poderia ter ido um pouco mais receoso naquele jogo, ter segurado um pouco mais. E acabou sendo eliminado. E aquela eliminação foi muito difícil. E desde aquela eliminação o Diego não conseguiu mais obter os resultados daquele Só para aproveitar o gancho aqui. Um companheiro nas minhas costas... Nós estamos comentando em 2 na Bandeirantes, o jogo Internacional e Tigres. E o Inter passando o rodo assim, de uma forma estúpida. 2-0. Está ganhando 2-0 e jogando muito bem. Não, a melhor partida que eu me lembro de um time, mais do que esse Flamengo de agora, em 15 minutos. O que o Inter fez contra esse Tigres em 15 minutos não se faz para cachorro bom. Aí, depois... Tá o companheiro aqui diz assim, já pode entregar a taça para os vermelhos. Um companheiro que estava atrás. Que vermelho não é. Que vermelho não é. Entrega essa taça para os vermelhos e tal. Ele disse isso se não tomar um gol. Estava reagindo o Tigres e eu disse para ele fora do ar. Isso se não tomar um gol, né? 2 minutos depois tomou o gol. E ali o Inter esmoreceu. E aí parecia que tinha problema físico, parecia que tinha problema psicológico, parecia que tinha guri demais, aí era Jefferson, Sacha, Valdívia, Alan Costa. E foi um ano onde se promoveu muitos jogadores, né? Foi o Alisson ali que teve uma sequência, né? O Alisson goleiro, que a gente já tinha promovido ele em 2014, naquela reta final do Brasileiro de 2014. O William, foi promovido, fez um excelente campeonato, tomou conta, foi para a seleção olímpica. Dourado, Valdívia se afirmou. Sacha, o Jefferson, que fez um bom campeonato depois daquele gol contra lá, acabou, né? Mas então ali surgiram... Mas ele era fraquinho. Mas ele era bem fraquinho. Mas ele era um jogador que ele fosse bom, tinha... tinha se afirmado depois, ele não se afirmou, né? Ele tá jogando ainda no exterior, tá? Na Bulgária, ele conseguiu... Né, eu acho que aquela... Daqui a pouco vem então, ganhando 240 mil. Aquela seleção não fez... Nem lembra disso. Aquela convocação para a Copa América não fez bem para ele, entendeu? Ali ele foi... E desde que ele retornou da seleção lá, ele não jogou, não conseguiu nem treinar. O que aconteceu ali? Não, ali o Dunga foi assistir o jogo, ele vinha fazendo uma Libertadores boa. Não, Inter e Atlético, ele jogou muito. E ele jogou muito bem aquele jogo, eu acho que lesionou algum lateral. Teve uma lesão de lateral. E o Dunga no dia anterior tinha visto o jogo dele aqui. E acabou convocando ele, pegou todo mundo de surpresa e... Ainda bem que é o Dunga, né? Mas tu me tirou as palavras. Mas eu lhe conheço, eu li a sua... Mas só que ele cheguei a fazer assim. Só que no Campeonato Brasileiro, nos times brasileiros, ele era o que vinha jogando melhor. Se é o Luxemburgo... Imagina, se é o Luxemburgo... Esses rec da vida aí. Mas o Inter errou o passo em não vender ele, porque teve uma proposta da Fiorentina, né? Teve uma proposta da Fiorentina, 5 milhões de euros, só que aí era para pagar parcelado, o presidente na época quis receber a vista. Sampdoria. E aí acabou perdendo time. Ficou tão famoso isso que eu não vou esquecer nunca mais. Acabou perdendo time e ali era para ter feito a venda dele. Muitos jogadores, né, acontece isso. Valdívia foi um também que teve diversas propostas naquela época. Dourado, vários jogadores. E aí... Sacha, o presidente, disse, sim, por menos de 13 milhões de euros, disse publicamente. Eu não vendo, o presidente Vitório disse. E hoje está de novo valorizado o Sacha aí. Só que
São bons Mais ou jogadores. menos. Um dos goleadores do Campeonato Brasileiro. Não, mais ou menos. Tá valorizado o Sampaoli, que tá conseguindo ir bem com Aí, o Sacha na não, o treinador do ano no Brasil é indiscutivelmente Jorge Jesus. Não. Jorge Vamos embora. Jorge Sampaoli. O senhor vai falar mal. O Jesus conseguiu demitir Não, 4 técnicos. Jorge- Não, vai embora. Não. O senhor quer? Ele conseguiu demitir 4 técnicos Nada a ver. com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e o esquerdo. Professor, é a Felipe Luiz. maior campanha da história dos campeonatos Com- brasileiros, Não, mas eu entendi. incluindo o invicto do Internacional Com em um dos 70. maiores plantéis já montados no Brasil nos últimos 20 anos. Mas Não- o Flamengo tinha Edmundo, Sávio, Romário, Bebeto, não sei mais quem, não jogava. Não, foi uma vez, tinha 3. Aqui tu tá falando de 11. 11! Com o Diego Ribas ainda no banco. Mas, professor, Parei. hoje a gente fala de Ele 11. tem campanha melhor do que o Flamengo de Zico. Quem é o ataque Só do rivaliza com o Santos de Pelé. Quem é Professor. o ataque do Santos? Tô falando em percentual, Quem é hein? o ataque do Santos? Não, o por Sanches favor? é bom, o Soteldo é bom. Não. O ataque titular É do o que Santos. era do Santos. O ataque- É o que era do Santos e não jogava no Santos. O E a- o Jesus fez eles triunfarem. o Porque Jesus, quando triunfa. Aleluia, irmão. Aleluia. Agora, o ataque titular do Santos tem Marinho, glorioso Marinho aqui, que foi corrido do Grêmio. Segundo um E o Bruno companheiro. Henrique foi corrido do Aí, Como Santos. como é que é o sobrenome Não, do não Lino, foi aquele co- da Sport TV? Sacha. Não foi o Pedrinho que disse. Pedrinho, ex-ponteiro do Isso, entende do muito. Vasco. Entende mesmo. Entende e muito. fala bem, inclusive. É. E disse o seguinte, ele, pelo seu jeito, como é que é, despojado e tal, ele disse de uma outra Sim. maneira, irreverente, ninguém leva a sério o Marinho, que é um bom jogador. Isso. Disse Pedrinho. E o mas é um bom, não é excepcional. O Grêmio viu isso e liberou porque quer se prejudicar. Não, mas pagou 10 milhões. Marinho- Quando ele veio pra cá, ele era bom. O Se Grêmio ele não pagou. correr. O Grêmio pagou. Pagou. E aí viu ele jogar. E aí deu o quê? E aí viu o quê? O que que o REC comentando Viu dizia? aquele vídeo do Jogando WhatsApp. num esquema 4-2-4 suicida contra o Libertad aqui, não jogando nada, queimou o Viseu, queimou o Marinho Sim, mas e quase ficou fora da primeira fase da Libertadores aí. da América, num ano, como diz o Renato, extraordinário. Mas não voltando ao Renato, o ataque do Santos Não, mas aqui é que- Marinho, Sacha e segundo lugar no Campeonato Brasileiro, atrás só da seleção. Parece Mas, professora- se o Sampaoli Não, não o senhor tem pode mérito, se recuperar até os 8h30. 8h29, o senhor pode pedir O desculpa. Sampaoli, Não, professor. O Sampaoli não é o melhor treinador O desse Soteldo é campeonato. ruim. Hã? O Soteldo e o Sanches são ruins, O professor. Sanches, o Soteldo, Caraca, goleiro. super jogadores. Professor, eu queria- Super jogadores para ser vice. É um plantel, é um time para ser vice-campeão Jorge, brasileiro. tá lembrando aqui, o Bruno Soares tá contra o senhor também. Para ser vice-campeão brasileiro. Professor, eu queria ele assistir em janeiro e fevereiro dizendo que o William Arão, o Rodrigo Caio e o Pablo Maria era essa sumidade que o senhor está falando Boa, agora. Maurício. Aperta aqui, Maurício. Só um Obrigado. pouquinho. Muito bom, Obrigado. O Rodrigo Caio não foi convocado para a seleção brasileira. Só Ah, foi ele pra Copa, perdeu pro Jeromel. Porque tava. Parei, perdeu para quem? Perdeu pro Jeromel. Que é Jeromito. Sim. um zagueiro comum. Esse ano tá. Que é mas, só um pouquinho. O Jeromel Esse ano é tá. um excepcionalíssimo zagueiro. Sim. Então, O Gerson Perdeu na pro Europa deu errado. O Arão era segundo homem, virou primeiro. Jesus tem muito mérito. Arrascaeta tava no Cruzeiro. O D'Alessandro na Europa deu errado. O Renato na Europa deu Dinamite errado. deu. O Sócrates deu errado na Europa. O Dinamite deu errado na Europa. Para um pouquinho. Outro dia eu disse que o Dinamite deu errado na Europa, até para Sim. aproveitar que nós somos mais velhos. O Jorge também tem 50, acho. Não, menos, um pouco, menos. Olha aqui, ó. Esse cabelo branco dele cara é disse de ser assim, dirigente. Não diz mais. Acho que foi o Bekele que me disse. Não diz mais que o Dinamite deu errado na Europa. Ele foi bem no Barcelona. Eu tenho uma imagem dele indo mal na Europa. Ele foi tão bem que voltou. Sim, voltou. Mas vem cá, quem Mas é que volta indo bem na Europa? Mas quem é que volta? Me diz um.
O Jeromel foi escolhido o melhor zagueiro da liga. Maurício, eu adoro quando tu fala te segurando pra não rir. Quando o Maurício... O Jeromel, ele não era eleito jogava no Colônia. Ele não era o melhor zagueiro da Bundesliga? Era um grande destaque. Inclusive, as opções eram Grêmio, Real Madrid e Barcelona. E ele veio pro Grêmio. Claro. Porque ele gostava aqui do ar do Rio Grande do Sul. Quando é Uruguai e Argentina, a gente diz que é porque quer estar perto da cidade de Natal. Não quer estar perto, é porque se deu mal. Jorge Macedo, o que no Inter falha nas divisões de base nos últimos anos? Eu já cansei de ouvir que a safra não é boa. Mas como que não é boa se em 3 campeonatos brasileiros o Inter ganhou 2 e o outro foi vice? De aspirantes, onde é uma conjunção de... Um amálgama? Pode ser. Uma conjunção de sub-18, sub-19, sub-21, sub-23. Então, é um apanhado. E é difícil de ser campeão nessa competição, porque todos podem fazer a mesma estratégia. Sim. Escalar qualquer jogador até 23 anos. E o Internacional... Quer dizer, então não pode ser tão ruim assim. Eu tive, foram 22 anos de Inter, no total. Então, na categoria de base, fiquei até 2014. Então, ali a gente conseguiu revelar muitos jogadores. E eu acho que está se perdendo um pouco ali o foco do atleta, sabe? Assim, eu vejo um pouco, a gente não está mais conseguindo formar aqueles jogadores com ambição, jogadores vencedores, jogadores com a característica que o Inter sempre teve. Então, a gente... nos últimos, eu lembro falando do Sub-23, a gente foi campeão de aspirantes em 2010, o time do Inter tinha... tem mais esse título lá adiante. Sim, foi o primeiro, era o goleiro, era o Muriel, o goleiro, aí nós tínhamos o Daniel, que depois jogou no profissional, aí... O lateral forte. O Juan Jesus era o zagueiro, o Juan que está na Roma hoje. Tinha o Massari, que era um lateral esquerdo, chegou a jogar no profissional, está no México. Sim. Aí era o Juliano, volante, Juliano Pacheco, o Elton, que está no Bahia. Aí eu me lembro, na linha de frente tinha o Marquinhos Gabriel, que está aqui no Cruzeiro. Coitado do Marquinhos. Sacha, Ricardo Goulart, o Ítalo, que foi campeão agora no Bragantino. Leandro Damião, Walter Guto na frente. Então, Oscar. Guto meteu um gol num Grenal lá em Uruguaiana. Lá em Santana do Livramento. O Oscar era um meia. O Oscar, na época, jogava nesse time também. O Oscar tinha vindo, então ele passou esse trabalho. Então, aí a gente vê o nível de jogadores que tu compara com o nível que está hoje, Então, em 2010, esses jogadores eram tudo jogadores de 18, 19, de 20 anos. E praticamente todos esses jogadores que eu listei aí jogaram na equipe principal e estão jogando até hoje O que eu ouvi agora... Mas hoje se compra muito jogador pré-pronto nessa idade. Por que se erra tanto comprando esse? É que eu acho que tu tem que ter um objetivo. Eu falo muito isso. O Inter não compra demais. Há muito tempo eu vejo que eu acho que a gente fazia isso lá atrás, que é um plano de carreira para o jogador. Então tu tem um jogador, ele chegou, esse jogador tem que saber qual é o nível dele, hoje, o nível que ele pode chegar e o que vai se fazer com ele. Então, esse jogador eu tenho certeza que ele vai chegar na equipe principal. Então vamos deixar esse jogador, vamos preparar ele aqui dentro do... Não, esse jogador eu acho que ele precisa sair para rodar um pouco, então vamos emprestar, depois ele retorna e vai para a equipe principal. Não, esse jogador não tem nível, esse está aqui para ajudar os outros, não. Então vamos tirar esse jogador, vamos trazer um jogador que tenha uma possibilidade de chegar. Eu acho que o Sub-23, a equipe tem que ser jogadores que sejam... que precisou um jogador no profissional, tu tem que ter ali naquela equipe um lateral, tu tem que ter ali um zagueiro, tu tem que ter um volante, tem que ter um meia, tem que ter já um jogador pronto para chegar para ser no mínimo o terceiro, quarto reserva da equipe de cima. Então, eu vejo que o Inter está passando por essa dificuldade na categoria de base, não vem de agora, Então, na época ali, 2015, 2016, a categoria de base meio que ficou muito apartada do profissional, então não tinha uma sintonia, com a equipe principal. Tem essa distância hoje do CT sem Alvorada e não ser no Brasil. Acho Mas que já está sendo construído, já era um projeto nosso de construção de mais um campo para trazer a última categoria, está treinando perto da equipe principal. O clube sente falta disso, o jogador sente do treinador estar ali, precisou do jogador, já puxou, o treinador está olhando o dia a dia do jogador da categoria de base. Mas Klemer e Diego Aguirre não trocavam figurinha? O William? Sim, o Klemer contou essa história. O Diego Aguirre pediu um lateral, disse, pega esse que está pronto.
Tinha confiança um no outro. Na verdade, o William já foi no planejamento de pré-temporada, o William já saiu. O que aconteceu? Naquela época se discutiu, o Inter tinha o Cláudio Vinck, que era um jogador que tinha terminado 2014 jogando. Foi atrás de um lateral direito para tentar jogar, contratou o Léo, que tinha ido muito bem no Flamengo, no Atlético Paranaense. O Léo veio, que era teoricamente seu titular, e subiu o William como terceira opção. Então o que tu faz? Hoje tu tem um jogador afirmado, o titular, o segundo reserva. Se tu não tem na base, traz um segundo reserva. E o terceiro tem que ser um jogador da base. Tem que ser esse jogador, tem que estar ali para ele já se acostumando com o ambiente do profissional, para ele estar treinando no dia a dia, para daqui a pouco, só que ele tem que ter uma perspectiva de jogar lá em cima. Tem que ter essa perspectiva, tem que estar sabendo onde é que ele vai jogar. Acho que essa distância prejudica muito esse trabalho, que eu acho que está minimizando. O Rodrigo também comprou essa ideia, já está sendo feito um outro campo ali no CT Parque Gigante, que vai aproximar essa última categoria. Acho que isso vai facilitar muito esse dia a dia dessa comissão técnica da Sub-23, o último degrau da categoria de base, essa transição que a gente fala. Porque hoje esse degrau é muito grande. É difícil, é muito complicado essa distância, o treinador não está, o jogador sente a diferença, está acostumado lá na Alvorada, vem para treinar aqui, é um outro clube. Né? Vamos ser praticamente um outro clube. Tem um pouco dessa dificuldade, que eu acho que isso vai facilitar muito essa transição. A gente vê, porque categoria de base são coisas essenciais, é a captação, que tu tem que ter uma captação forte, né? O desenvolvimento desse atleta e depois a transição. Então tu tem que ter essas 3 fases bem claras, né? Então isso aí e bem planejada. Vamos captar qual o jogador que estão faltando, qual a idade. Começa já na categoria sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, fortalecer essas categorias menores, que hoje tu tem uma dificuldade muito grande de achar esse jogador. Hoje o futebol mudou muito. Antigamente, vamos falar de... eu comecei no Inter em 96, 97, toda criança com 10, 9, 8 anos, ela que jogava futebol. A gente tinha o campo do Força e Luz, a gente tinha o campo do Parcão, a gente tinha a Redenção. Tinha diversos campos em Porto Alegre onde se jogava futebol. Tinha a escolinha do Monte Serra, Esporte Sul. Só para ter uma ideia de futsal, só em Porto Alegre tinham 11 equipes que jogavam futsal. 11 jogavam o Campeonato Estadual. Dentro de Porto Alegre hoje não tem mais nenhuma. Hoje só o Gaúcho que voltou a jogar agora. O Campeonato Estadual. Então, hoje não tem mais onde a criança jogar. Hoje ela joga no videogame. Hoje o futebol está concorrendo com Fortnite, o futebol está concorrendo com Netflix. Então a criança já não tem mais aquele gosto de jogar futebol, já não tem o gosto de estar vendo futebol. Então tu tem que começar a ir atrás dessa criança. A captação mudou muito. Hoje tu tem que ir lá na Vila, tu tem que ir lá onde está esse jogador. Tu vê o Grêmio achou o Jean-Pierre, lá de Alvorada. O Grêmio achou o menino que foi vendido, o TT que foi vendido pro Shakhtar. Aqui da Grande Porto Alegre. Vários jogadores assim. Acho que é Alvorada também. 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 Então são vários jogadores que chegaram no Grêmio com 10, com 11 anos. E assim vai. E esses jogadores que estão chegando. Então tem que ter uma captação forte, tem que ter o desenvolvimento do jogador e tu tem que acertar na transição. E o erro maior hoje é em qual dessas 3 etapas? Está se pecando mais na captação, no desenvolvimento ou nessa transição? Cara, eu vejo assim, eu acho que a captação está se trazendo muitos jogadores, daqui a pouco não tantos jogadores com uma qualidade, com o perfil desejado. 3 do Linense não surpreende? Não, o Linense é um clube que faz um trabalho de categoria de base forte, investe pesado. Vou dizer, contrata o jogador do Mirassol. Ninguém conhece o Mirassol. O Mirassol hoje, só para ter uma ideia, o Mirassol tem 46 jogadores em times grandes da Série A. 46. O Mirassol tem emprestados em times grandes da Série A. Não é que não se conhece. Se Mirassol meteu 5 no Grêmio numa Taça São Paulo. Não, mas é isso aí. Se fala no Mirassol, hoje tem esses... São grandes centros de captação de jogadores que tem que buscar. E tem que ver. Não são... Agora, o que eu vejo? Qual é o problema? É tu trazer 3 linenses sem saber, daqui a pouco tu tem aqui um melhor, não tem. Vamos trazer, em qual condição? Esse jogador tem uma perspectiva de jogar na equipe principal? Não tem. Vamos investir, não vamos investir? Muito melhor do que quem está aqui. Isso que aí o dia a dia, eu não estou ali para conseguir ver, então... Eu acho que esse jogador ele tem uma capacidade, ele tem um potencial, tem uma condição física, tem uma condição técnica. O que falta é psicológico, vamos trabalhar. O que falta é a parte técnica, vamos lapidar ele, vamos botar no projeto aprimorar. Que muitos jogadores conseguiram fazer esse trabalho. O Leandro Damião veio do Atlético de Ibirama, emprestado por um contrato de 3 meses. O Leandro Damião tinha jogado no Campeonato Estadual, não tinha feito nenhum gol. Tu olhava o DVD do Leandro Damião, o centroavante mas quantos gols tem o Leandro Damião? Não tem nenhum. Só que tu via um jogador que tinha uma força fora do comum, um jogador que tinha uma certa qualidade técnica. Ele veio num período de empréstimo,
A gente trouxe, vamos observar. Não, esse jogador tem condição. Então ele treinava de manhã, de tarde ele ia para o projeto aprimorar. De tarde ele ia para o projeto aprimorar. E ele foi lapidando e o Damião virou jogador. Mas se via uma perspectiva do Damião chegar, por quê? Porque ele tinha os atributos. Porque se quem olhasse o DVD do Leandro Damião, o material do Leandro Damião, fosse lá olhar um jogo que nem foi, não dá, esse jogador não é bom, ele não faz gol. Pô, ele joga num time pequeno não faz gol. Mas não, aí ele veio para cá, conseguiu, viu que tinha uma qualidade, foi trabalhado e virou o Leandro Damião. Foi feito dentro do Internacional. O William era um meia, ele tinha dificuldade de jogar na meia. O William, lateral, porra, ele era um jogador leve, um jogador que tinha uma dificuldade de jogar de costas. Pô, então vamos provar. O que vamos fazer com o William? Ele tem qualidade de meia. E na época tinha o Otávio, o Otavinho, que vinha jogando, que jogava na mesma posição dele. Tinha o Alex Santana, que hoje estava no São... Eram 3 jogadores, tinha o Valdívia que tinha chegado. Então, vários jogadores, vamos colocar o William, vamos trabalhar o William para virar um lateral. E o William foi deslocado para a lateral direita, se ensinou o William a jogar na lateral direita e o William foi vendido, jogou no Internacional, ganhou o título e foi embora. Então, Marcelo Otto está mandando um abraço pro professor dele, e mandando um abraço especial para ti, trabalharam juntos lá no Internacional. Eu ia comentar que, além dessas 3 fases, e o Maurício perguntava qual que não está se fazendo direito. O que não está se fazendo direito é o clube estar fragilizado. É muito mais difícil tu conseguir lançar jovens. O Inter está machucado. Numa época como o Inter está vivendo 2011 para cá, do que o período que o Grêmio vive nos últimos 5 anos. Claro que pode aparecer um excepcional fura-fila, mas o normal... É muito difícil. Tu pega esse grupo campeão de 2010 que tu citasse, quantos desses se firmaram no Internacional? Nenhum. Não, o Oscar. Oscar, desculpe. Um. De todo um grupo. O Marquinhos Gabriel nos firmou no Inter. O Juan Jesus jogou e foi vendido, né? O zagueiro foi titular. Foi titular Libertadores. Foi campeão gaúcho com o Falcão. Era super questionado, lembram? Mas isso é uma característica nossa, né, professor? O quê? Se o jogador chega, desembarca no aeroporto, hablando espanhol, a gente tem muito mais paciência eu acho que com ele. Falta um pouco de paciência também. Eu não concordo. Se o Sarrafiore tivesse 1/10 das chances que tem o Parede ou o Neilton, eu não sei, ele fala espanhol. Não, e o Martin Chaves no Grêmio. Mas aí é que tá. Nós nem vimos jogar. Mas aí é que tá, Rec. Era Pelezinho esse Martin Chaves. Rec, a gente pede muito mais pelo Sarrafiore, que é gringo, do que pelo Zé Aldo. Mais ou menos. Porque é gringo. Se falou no Zé Aldo também. Mas se falou pouco, É Rec. que o Sarrafiore veio com mais cartaz. Porque o Zé Aldo não foi comprado a peso de ouro, disputado com outros clubes. Claro que isso é normal, que um jogador... A paciência com o Sarrafiore... Por exemplo, se fosse... O Sarrafiore não foi comprado a peso de ouro, o Inter pegou de graça. Não, se for... Eu quis professor, dizer que o Internacional disputou, foi lá, conseguiu ver tudo. Professor, toda aquela discussão. Se fosse um garoto formado na base que perdesse a bola para originar o gol do Flamengo na Libertadores, era crucificado, podia mandar embora. Como é o Sarrafiore, tá tudo Mas certo. por que não se manda embora? Porque se mandar embora é uma irresponsabilidade. Primeiro Sim, que não. mas é o que o torcedor pede, é isso que eu tô dizendo, a paciência com quem vem de fora é maior. Mas tanto não... É bom, ele tá falando também do torcedor. Não, mas só um pouquinho. Óbvio. Mas só um pouquinho. Tanto não está tudo certo que o Sarrafiore, depois daquilo, começou a ter graves problemas no Internacional. Professor, o senhor está misturando. Eu estou dizendo E que a o torcida... DVD do Sarrafiore é um dos mais lindos. Aliás... DVD até tu joga. Não. Tem 2 DVDs extraordinários na história recente do Internacional. Um jogava mais do que o Pelé no DVD. E esse do Sarrafiore, na Copa Ipiranga. O que tem no DVD do Jajá, aquele... Jajá Coelho. É ou não? Jajá Coelho era o Eu cara. nunca tinha visto tanto malabarismo, tanto chute lindo de média, longa distância, curva, de falta, de cabeça. Jogador. Era bom. Mas o Sarrafiore fez um campeonato muito bom aqui, né, no Sul. Aquela Copa Ele Ipiranga jogou foi muito boa. Por isso que não dá para comparar com o Zé Aldo. É um jogador mas é um jogador que acontece. Eu vejo no Sarrafiore muito. Veio, né, com um cartaz muito grande, uma cobrança excessiva muito grande. É um jogador que está se adaptando, é um futebol diferente, é uma cidade diferente, um clube diferente. É um menino. De um tamanho muito maior do que da realidade. Ele ficou 6 meses sem jogar. Então, o que aconteceu? O Sarrafiore, ele veio para cá acabando seu contrato no Huracan. Então, ele tinha mais 6 meses de contrato.
o Internacional, a gente observou ele jogando aqui na Copa, conseguiu conversar com o empresário dele, com a família, e se acertou. Quando chegou para ele já vir direto, em janeiro, o Huracan, a gente foi numa reunião, eu com o Rogério Passo, até o advogado lá, o presidente do Huracan enlouqueceu, não tem de jeito nenhum, não vamos fazer, não vamos... Porque a ideia era fazer um acordo com o Huracan, a gente estava disposto a deixar um percentual, fazer uma parceria, e era... eles iam perder o jogador, já estava perdido o jogador. Porque não tinha a lei, eles não tinham renovado o contrato do jogador, tinha acabado, o Inter fez um pré-contrato, a gente, vamos antecipar esses 6 meses. E ali o jogador ele foi colocado a treinar em separado, todo o treinamento ele saía, a torcida organizada esperava ele na rua, ameaçando, ele chegou a ter que parar de ir treinar, teve vários acontecimentos, porque ele não estava sendo hostilizado, então ele perdeu esse período de treinamento, ficou 6 meses praticamente só fazendo trabalho físico, trabalho com bola, psicológico, tudo. Então ele chegou já atrasado, né? Então quando todo o time já tinha feito a pré-temporada, ele chegou aqui e ele está sofrendo esse processo de adaptação. Então é um jogador que eu acho que nesse esquema que o Internacional vinha jogando no tripé de volantes, hoje ele é um segundo atacante. Ele é um jogador que tem uma movimentação muito boa, joga por trás do centroavante, é um finalizador, então ele não conseguiu se encaixar nesse esquema. Então ele tem entrado em alguns jogos, que vê que ele entra bem, às vezes ele não entra tão bem, mas ele é um jogador que ele finaliza muito bem, faz gol, ele entra na área. Então é um jogador que com o tempo ele vai se adaptando e ele vai conseguir performar, mas tem que ter paciência. Não, agora o que aconteceu? Se criou uma expectativa que era o reserva do substituto do Alessandro, e vários clubes de fora queriam ele também. Depois que ele assinou o pré-contrato, o Inter, se quisesse, poderia ter vendido ele já sem nem ter jogado no Internacional. Porque teve proposta já para ele sair. Dá para dizer mais ou menos o valor? Não lembro o REC mais ou menos, mas acho que... 3, 4 milhões? Por aí, 3. De dólares? De dólares. Entendeu? Então, na época, ele foi um jogador que ele foi muito bem em performance. Então, tem que ter paciência. É um jogador da casa, um menino inteligente, um bom menino que não tem problema. Para aliviar um pouco o massacre que tomou o Maurício. Eu não tomei massacre, vocês estão todos concordando comigo. O Zé Aldo. Não, e o Zé Aldo... O Zé Aldo foi o melhor jogador da Copa Ipiranga também. E o Zé Aldo... E o Inter contratou os dois. E o Zé Aldo é um outro jogador, que é um jogador que é do Guarani de Palhoça. Ele fez um campeonato muito bom pelo Palmeiras. É um jogador que... Aí, o que aconteceu? A gente observou ele nesses jogos, ele não vai ter espaço no Palmeiras. E ele sentiu que ele não ia ter condição de jogar no Palmeiras. O Palmeiras não revelava ninguém, não botava nenhum menino para jogar. Ele optou vir para o Inter. E ele veio para o Inter, fez uma excelente Copa Ipiranga. É um meia com uma característica diferente da Sarrafiori. É diferente. Não, totalmente diferente, não é a mesma função. Mas os dois já podiam ter jogado mais vezes. A única comparação que eu estou fazendo, Rec, é que todo esse arrazoado que o Macedo trouxe, das dificuldades do Sarrafiori, a torcida compra isso porque ele veio de fora. Quando é guri da base, não interessa pro torcedor se ele veio da vila, se tinha gangue esperando ele na porta de outro clube. Não interessa porque o guri é da base. Então, quando é da base, com 2, 3 jogos, se não deu certo, já que você quer outro. Quando vem de fora, se faz esse porém, não, mas ele ficou 6 meses sem treinar, tem que ter um pouco mais de paciência, porque é guri. Pior. No Grêmio estão pedindo todos os meninos do time. O Grêmio no Inter agora estão pedindo o Fux, estão pedindo o Heitor. Aplaudem o Heitor que está com dificuldade para jogar. Eu acho que a grande começou agora. Eu acho que convenhamos, né? Eu acho que a grande... Tá todo mundo levando o Heitor livre por ser menino. Por ser da base. Eu acho que a grande diferença hoje do Grêmio em relação até aos outros clubes do Brasil, não estou falando só do Internacional, mas o Grêmio hoje, a gente vinha falando, tem um treinador que ele tem ele coloca o jogador, ele dá tempo para o jogador, ele, se vai a torcida... E tem tamanho para segurar. Tem tamanho, a torcida eu peço para segurar. E o jogador, ele entra com uma tranquilidade e joga. Ele dá 5, dá 6 jogos pro menino e o menino vai jogando. O diferencial hoje na categoria de base é quem coloca o jogador e aguenta e deixa jogar. O Heitor é um menino que tá indo, tá tendo as dificuldades dele. Tem vezes que ele faz bons lances, tem vezes que ele erra, mas o Iago era criticado e saiu do zero. Aí tu pega o Iago era um jogador que ele fazia por jogo 84 acelerações de média. Ida e volta, 84 de alta intensidade. Porra, ninguém via. O Iago chegava, às vezes errava um cruzamento, era questionado pela torcida. Eu defendi. Agora era um jogador que ele foi demorando, em um ano ele virou um jogador já completo. Mas é de outro time, comparado com o Heitor, né?
Mas o Heitor tem uma é coisa. muito fraquinho. Mas o Heitor tem uma condição de ser um jogador. O Heitor é a mesma coisa. O Heitor era um menino que jogava no Progresso, fez a final do Sub-17 contra o Inter, ganhou do Inter. O Progresso do Alcione. Do Alcione, ele era um meia, camisa 10. Também a categoria dele não teve espaço para jogar no meia, foi para lateral. Faz 2 anos que ele vem jogando na lateral. E ele, é um jogador que tem força, ele tem uma qualidade técnica, tá aprendendo a marcar, ele se posiciona bem. Ele ainda tem um pouco de dificuldade. Jorge, calma, Jorge. Não, calma. ele tá aprendendo. Tá aprendendo o que tu diz, ele começou a pensar em aprender, ele não marca ninguém. Ele começou a aprender matemática para o senhor Mas, ensinar professor, física ele para tem ele. corpo, ele tem força física, ele tem pegada. Ele não sabe marcar. Ah, bom. Ele não sabe. Ah, mas- ele cruza bem mal. A crítica que eu vejo fazerem ao Cortez no Grêmio pelos seus cruzamentos, e aí eu olho o Heitor cruzando. O senhor está comparando um de 30 com um de 19. Não, eu estou comparando Ah. a qualidade do cruzamento. Eu estou só dizendo que o Heitor hoje, pode ser, tomara que o ano que vem ou daqui 2 anos, o Heitor seja o lateral que a seleção brasileira não tem. Hoje, ele não sabe marcar, ele não sabe. Todo mundo faz festa por aquele lado contra o Internacional, ele marca mal, entende? E ele apoia medianamente, eu estou sendo Quer ver? benevolente. Vou perguntar pro Macedo. O Zeca... E ele está defendendo a base, claro. Não tem nada tudo a que eu ver- falei estava errado. Não tem nada a ver Esse com tipo de defender a crítica, base. quando vem de fora, a gente espera mais tempo para ter, professor. Não espera, não. Espera, professor. O Zeca tomou pau ligeirinho. Não espera, o Terelli... O Zeca se deu chance o tempo todo porque ele está se tá Nós damos recuperando. pau até em quem nós não conhecemos. O Terelli... Que é esse Natanael. O Terelli Eu chamo fala- ele de atarracado, de tudo. Não, mas aí é pelo escândalo de trazer ele por 240 mil. O Pedro Lucas... Mas dinheiro não é problema. Se é o Pedro solução. Se o Pedro Lucas tivesse 10% das chances que teve, por exemplo, o Trellis, a gente poderia ter um Opa, tamanho dele, a gente não tem. Quantas chances teve o Trellis? Quantas chances teve Teve o Trellis? bastante, teve. Olha Não que teve bastante. Teve. Não teve, pode contar, não dá 10. Pode contar que não dá 10. Não dá 10. Ah, não teve metade do André, por exemplo. Não, com o André ninguém se compara. O André O teve André. chance de caráter. Aí, queridinho. né? Mas tu hoje tá correndo. Tu vai. Não, embora. mas não é. Lá vem ele. E quem é que deu chance pro André? E o Tardelli? Ele. Santiago E o Trellis, Tardelli? 13 jogos. Quantos professor. o senhor quer que eu 13 jogos. Completos? Não. 13 jogos ele participou. Participou. Quantos jogos participou Pedro Lucas? Mesma Vou buscar coisa. aqui. Já mesma- que participou. Mesma coisa. E o, Pedro, buscar. e o Trellis fala espanhol. É. E custa chora 300 de por mês. ruim. E chora de ruim. E custa 300 por mês. Não, e é muito ruim. Agora, Não Vou sei se perguntar tu pro Jorge participasse Macedo. da vinda do Trellis. Desculpe que eu estou sendo Oi? meio... Não sei se tu tem... Não. Você já estava fora. Já estava no Vitória Então, da Bahia. Olha aqui, ó. O Júnior, lateral direito, tinha um cruzamento maravilhoso. Eu comentei, foi o último jogo que eu comentei na Bandeirantes. Internacional e Brasil de Pelotas. Deve lembrar desse jogo. Era forte. É Se forte, o Júnior tivesse a chance que o Heitor esse tem, tinha se firmado. o Júnior se firmava. Olha que o Júnior O cruzava Júnior não do era meio melhor do que o campo. Heitor. É ou não é? Eu cheguei, aquele dia eu me apaixonei tanto, professor, que eu cheguei a dizer assim, olha, vou pedir perdão antes, mas o cruzamento desse moço lembra do Arce. Aí eu delirei. Ainda bem que tu pediu perdão antes. Bom, Pedi o antes. Inter- Eu sempre peço perdão antes. Né? O Inter E daí nas o redes pau so- é menor. Mas o Inter nas redes sociais fazia brincadeira comparando o Paulão com o Garrincha, pô. No drible, né? Ah, não, mas aí Foi é outra uma coisa. jogada. Ah, mas fez. Foi uma jogada. Maurício, eu vou dar uma garrafada no Por quê? Maurício. Hoje... Não, eu vou dar Mas uma, fez? uma hora eu vou dar uma garrafada. Mas tu não fez esse comentário Esse aqui. por um lance, Rec. Não, mas isso. Foi por um lance também, aí Eu pode. comentei característica. Sim. Isso aí é um deboche à história do futebol. O Júnior era bom jogador. Era o bom. Júnior é melhor que todos os 5 laterais que tem hoje no Eu não sei onde é que ele Internacional. anda. Ele tá em Portugal. É. Deve estar no Arouca, porque o que o Internacional mandou de jogador pro Arouca. Não, mas é... Arouca, o Rio Ave, Não. Boa Vista. É um depósito. Teve uma época que no Arouca tinha o Leandro, o Maurides, acho que o Tyberson também estava lá. Como é que foi a ordem que você chutou aí? Arouca primeiro e Rio Ave, como você Rio falou? Ave. Rio Ave acertou. Viu só? Tá no Rio Ave. O Portugal é um depósito
que às vezes... Vai. Já voltamos. Fábrica Fantástica Brindes. Brinde é a propaganda inteligente. Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2.000 opções para o seu evento ou sua empresa. No site você confere tudo. fabricafantástica.com.br. Solicite seu orçamento pelo 99-118-51-47. Mais de 2.000 opções. Sinal Choque. Há 25 anos, a melhor escolha em serviços de recuperação, chapeação, pintura e vendas especializadas de peças automotivas. Trabalha com carros de todas as marcas e modelos. Levei o meu lá, ficou intacto, ficou maravilhoso, ficou como se fosse zero. Sinal Choque, na Rua Europa 51, no centro de Canoas. Solicite orçamento e deixe o seu carro novinho outra vez. WhatsApp 998 90 6546. No Repeteco, 998 90 6546. Fale com o Rafael, o endereço está aí na tela. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. E ainda tem um carro esperando para você que compra R$20, a partir de R$20 em perfumaria, higiene, né? Limpeza de pele e tal. Lá na Sanar, já recebe o cupom e a cada R$20 concorre a um carro 0 quilômetro. A Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, tá aí, amigo secreto, Natal, tudo é lá. Você que é colorado, na loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133, fache.com.br. Estive lá apresentando o baile da FAC, mais de 600 pessoas ligadas à construção civil, extremamente democrático, popular, dançamos, churrasqueamos, bebemos chopp a noite inteira, num clima de perfeita ordem, harmonia, entrosamento, maravilhosa, perfeita a festa do seu FAC. Vamos para o Paraíso, lá para Praia Lagoa Cortada, onde é para dar uma seguradinha, então vou dar uma seguradinha. Enquanto tu está segurando... Eu já ia dizer que o Laíri ia fazer negócio. O Laíri faz negócio. Enquanto tu está segurando... Seguro, professor. Deixa eu mandar um grande abraço. Eu hoje estive com a minha esposa no Hospital São Lucas da PUC e tem o seu Marco, lá da portaria, que é teu fã. Assiste o Cadeira Cativa. Sabe aquelas pessoas de bem com a vida que estão sempre com um sorriso? Tu chega no hospital, tá? É coisa de doença e tal. Tipo eu, assim, sempre de bem com a vida, né, professor? Isso, que nunca toma vinagre. Mas aquele é o de verdade, não é tu. Sabe? Sempre com um grande abraço, muito obrigado pela gentileza de sempre. Como é o nome dele? Marco. Valeu, seu Marco. Mandar um abraço também pro Rafael da Restinga, tava no Banrisul, disse que te assiste todas as noites, é colorado, e ele tá apostando que o Inter ganha do São Paulo. Sabe o que o presidente do Guarani de Palhoça tá pensando, professor? Cansou de ser chamado de palhaço. Por quê, Rei? Ele é de Palhoça, professor. Meu Deus. E agora ele chega de ser chamado de palhaço. Vamos pro Paraíso, é Palmeiras não quer o Zé Aldo, o Internacional não quer o Zé Aldo. Ele está passando por palhaço já. Então ele é de Palhoça, ele não é palhaço. Pior foi uma que me mandaram duas notícias. Vai pro Santos agora o Zé Aldo? Duas notícias sobre o Inter. Uma boa e uma má.
A boa notícia é que o Inter só depende dele para conseguir a vaga na Libertadores de forma direta. E a má notícia é que o Inter só depende dele. Eu falei ontem aqui, lhe dei o crédito, inclusive. O professor me mandou o WhatsApp, eu falei ontem aqui. O Renato Padilha está dizendo aqui que eu tô certo, que vocês têm que concordar mais Vai comigo. para casa, Padilha. O Gilmar Edemir Nunes. Ele só lê as mensagens dos caras Calma. que concordam. Eu tô Vigário. lendo o que tá na tela, professor. Eu posso ler da Vigarista. Mariúva daqui a pouco. Vigarista. Vamos lá. Vamos ver. O Gilmar Edemir Nunes. O Júnior, lateral direito do Inter, era bom. O professor tá de brincadeira. Era bom, Não sim. joga 10% do Heitor. Meu Deus do Opinião céu. do telespectador. Diz que quem mandou um abraço para ele foi Olha. o Michael. Michael, Ah, tá. O do do Goiás. Isso. Vamos agora para o Paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí o telefone do Laíre na pedra. E eu vou dar uma sugestão. O Tardelli andou meio estraçado durante o ano. Tá aí, ó. Praia Lagoa Cortada. Ali, Praia de Gaivota, Santa Catarina. Né? E vai desestressar. E o povo tá pedindo para ele ficar. O povo que eu digo são os colegas. Pensa direitinho quando tu for lá pra Disney. Pra Balneário de Cabrões. Viva Diego! Viva Diego! Melhor de tudo nisso aí era essa carne que eles estavam comendo. Que era lá da Pampas Prime. Porque o Fica Diego é para matar. Mas o Fica Ah, é Diego- bonita, amizade é uma coisa Mas linda. o Figa Diego, eu acho que é para oficializar Que ele tá indo embora. que ele realmente está indo embora, como ele já meio que tinha anunciado nas redes sociais. E aí, como os boleiros sabem que ele vai embora, vão fazer uma média. Aquela. Mas é, que achar- e de repente se dão bem mesmo, tem uma relação Não, boa. se dão bem, mas Claro. mas Mas se não tem livraram. nada a ver com o fato de que realmente no Grêmio não deu certo. Engraçado E que ninguém gritou, fica Galhardo, tava ali o Galhardo também. A voz que mais dá pra ouvir é a do Maicon, né? É o Maicon que tá pedindo. O Fica Diego, os outros estavam no bolo, não dá pra ouvir tão Mas forte. de qualquer forma, assim, isso acontece. Vem cá, tá aqui o Jorge que sabe muito melhor que nós que contratar é uma aposta. Quando o Internacional contratou o Zeca e ainda conseguiu usar o Sacha como moeda de troca, não foi 100% de elogios. E outra coisa, às vezes é uma aposta e às vezes é uma hosta. Pampas Prime, relação direta com o produtor, preços de mercado. Casimiro de Abreu, 1212, telefone 35740504. Pampas Prime, quando não se tem dinheiro. Tá aí a carne, né? Já mostramos a carne aí? Já foi, né? É uma carne espetacular. Olha aqui, ó. Aí. Picanha, entrecô, assado de tira, linguiça campeira. Quando se contrata um jogador sem ter dinheiro, sem ter noção, e se paga caro, termina em hosta, mas não é aposta. Não, tudo bem, mas aí é uma irresponsabilidade. Pronto, não quer dizer, digo eu.
Não, já disse pior. Agora, quando tu contrata o Tardelli ou quando tu contrata o Zeca, Não, eu vou te dizer, você tem razão. Tá fazendo uma aposta Não, aí tá certo. com grande probabilidade de dar certo. Aí tá certo. E vou te isso. dizer, eu não chamei o profissional de hosta. Não. Eu falei a atitude. A atitude Porque se do o cara, clube. do clube, se o cara não tem dinheiro, não tem convicção e vai lá e paga um monte de dinheiro, convenhamos. Isso aí é uma... Não, mas isso é outra coisa. Sacanagem. Agora, o que eu quis dizer é que o que aconteceu com o Tardelli, Não, o Tardelli é bom jogador. então, E vai jogar no outro clube daqui a pouco bem. exatamente. Ele tem bola. Como O André, que leva tanto pau, daqui a pouco num time bem certinho, rápido e tal. Se ele tiver afim, Onde eu é já que não sei mais se ele ele tá só afim. jogou, ele só foi bem no esporte, ele foi mal no Atlético, ele foi mal no Vasco. Onde é que ele foi bem? No Corinthians No ele passou muito Santos, rápido. Corinthians, não. Lá atrás, Lá no atrás, sim. Santos. O primeiro ano dele de Atlético, ele foi bem também, no Atlético Mineiro. Primeiro ano. Depois No ele... Sport Recife foi mais ou menos, né? É, mas logo desandou, né? Já voltamos. Internacional visita São Paulo amanhã às 9h30 da noite no Morumbi. Em caso de vitória, Colorado ultrapassa o Clube Paulista no número de vitórias e ingressa na zona de vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Os deuses do futebol estão dando a chance para o Internacional. Entrevista coletiva e ao São Paulo também, né? Que é outro que não merece ir, né? E em entrevista coletiva, zagueiro Vitor Cuesta projetou um confronto aberto com os dois times procurando ataque. A equipe deve ter a manutenção de Parede. Dúvida entre D'Alessandro e Neilton. Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro ou Neilton e Parede, com Paulo Guerreiro. Sem dar detalhes, o clube comunicou o desligamento do diretor do futebol feminino, César Schunemann, foi em função daqueles episódios com a Brigada Militar. Mesmo campeão no domingo, foi hoje dispensado das suas atividades Esse no Internacional. episódio que não tem nada a ver com o Grenal de decisão do campeonato. Episódios anteriores, né, que houve com a Brigada. Nada a ver com domingo, a decisão. Não, foi limpa, não teve nenhum episódio lá Não, em eu quis Juiz. dizer que o episódio com a Brigada que tu está se sim. referindo e que muitos É anterior. telespectadores não sabem, de repente alguém pensa, foi. deu problema lá no Grenal. Não deu problema nenhum. E no Grêmio, tricolor, mesmo já garantido na fase de grupos da Taça Libertadores, não deve poupar contra o Cruzeiro. O Clube Mineiro pode ser rebaixado já na quinta na Arena. Basta o Ceará empatar com o Corinthians e o Cruzeiro perder aqui. Matheus Henrique estará de volta e a tendência é que Michel deixe o time. Tardelli está à disposição novamente, mas deve ser reserva. PP deve ganhar sequência na equipe titular. Titulares devem ser preservados somente no final de semana, na última rodada diante do Goiás, fora de casa. E em vídeo publicado, que nós vimos aí, impossível evento de despedida do jogador, atletas do Grêmio pediram a permanência do atacante. Direção está avançando em negociação e espera fechar com o meia Rafael Veiga. Notícia que antecipamos ontem nas redes sociais, também na Rádio Grenal e aqui. Após o término do Campeonato Brasileiro. Não é um negócio muito fácil, que interessa a vários clubes, inclusive ao próprio Internacional. Após sondagem, Milan segue observando Everton e prepara a proposta oficial pelo jogador. Já voltamos. (22,6 graus a temperatura, acho que está até mais, né? Esse meu marcador de temperatura aqui me derruba às vezes. Mas que esteja aqui dentro, 22 graus, está agradável, né? Na rua está um pouco mais quente, uns 23, tá 24. nessa faixa. 23, 24. O que tu acha que dá amanhã? O Internacional pode ganhar de 1-0. Não, poder pode, mas saber. Eu acho que vai ser um jogo corrido, concordo com o Cuesta, porque não tem mais como adiar, é um jogo só, para os dois. É final. Final. Para os dois é final, porque se o São Paulo inventa de empatar, o Inter ainda tem uma mísera chance de mandar um caminhão de dinheiro para o CSA e, como esses clubes estão perdendo lá em Alagoas, seria uma mísera chance. Não, mas eu acho que amanhã termina. Termina, amanhã termina. E o São Paulo jogando em casa vai querer ganhar do Internacional, vai querer empatar. Lá, aos 30 do segundo tempo, pode até negociar um empate.
Por isso que eu acho que vai ser um bom jogo. E caminhão por caminhão de dinheiro, se fosse Daí o caso... daria pro Atlético também. Claro, é muito mais possível. Mas daí o time confia no taco, professor. Ele vai achar que vai ganhar do CSA ou Ele não empatar. precisa ganhar. Ele empata com o CSA. Sim, por isso que não precisa dar dinheiro pro Atlético. Não, mas desde... Não, Ah, se perder, o senhor quer dizer? perder... Ah, não, aí vem caminhão. Não, se perder. Vem Digamos, caminhão. o Internacional ganhou do São Paulo Ah, amanhã. vem caminhão pro Atlético. Ficaram os dois com a mesma pontuação. Assim como o Internacional pode mandar dinheiro para o CSA, o São Paulo pode mandar para o Atlético, que é muito mais parelho com o Internacional, o Atlético e o Internacional, que o CSA Não, com o mas São aí então Paulo. ele tem 2 chances do São Paulo. Sim. E o Inter tem uma só, se der empate amanhã. Né? O São Paulo joga tranquilo lá em... Se o Inter não ganhar amanhã, o Inter tá fora. está fora dos 4 que vão direto. Se Mas perder esse- as duas, vai pro Mas G6. estará na de oito. Libertadores. É, Mas mesmo eu que acho perca que as ganha duas. amanhã, tem grande chance de ganhar. Eu acho que o jogo do Inter se encaixa muito com o jogo do São Paulo. É um jogo de... vai marcar forte, São Paulo vai se atirar, é um time que vem para cima, dá bastante contra-ataque, dá bastante espaço. É um jogo que nem o Rec falou, jogo de paciência. Se conseguir segurar, faz que nem o Grêmio fez aqui. Chegando no segundo tempo. E é um time, os times que é da característica do Diniz, né? Dos times do Diniz. Quando a coisa não começa a dar certo, o jogo fica muito truncado, ele fica afoito, começa a errar e começa a dar muito espaço. E o São Paulo perdeu em 16 minutos aqui. A característica dos times do Diniz É perder. é perder. Não, é isso. O Diniz é um fenômeno. Porque ele só ganhou 11 partidas em 42 jogos. Ele só ganhou Ele com dirigiu. aquele time do interior lá de São Paulo, me ajuda? O Audax. O Audax. O Audax. Depois, ele foi mal no Atlético Paranaense, ele foi mal no Fluminense, tem mais. Ele agora está indo mal no São Paulo e tem mais um, que eu estou me esquecendo, Maurício. Eles... Não, esses três. são Antes esses do aí. Fluminense. Não, foi o Atlético Paranaense. Foi esse. Atlético Ele ficou um Paranaense. bom tempo aqui. É que o Petralha segurou ele muito. O Petralha não é... Na verdade, Não, ele não é que jogou segurou aqui, aqui. ele Ele não não tinha jogou. estadual. Ele não jogou estadual, ficou só jogando Isso. amistoso, aí começou o brasileiro muito bem, que lembra que falaram, pô, é o novo time, a Isso. seleção de Sim, aquele 82. 0x0 com o Grêmio. Seleção de 82, deu 6 jogos e... Teu futuro, Macedo. A gente tá... eu tirei esse ano agora muito para me reciclar um pouco, né, que a gente fala hoje, então aproveitei para estudar bastante, fiz bastante cursos aí fora, olhando bastante futebol, visitando os clubes. Então agora estou esperando aí essa virada do ano, né? O campeonato acaba agora esse final de semana, então tipo tem muita de curso coisa. tem, só por curiosidade. Não, hoje tem um curso de gestão na CBF, que é muito bom, um curso de gestão aqui, que são 10 módulos, então praticamente fica o ano inteiro, são 30 horas cada módulo, então ali tu vê marketing, compliance, várias coisas. Tem um curso também, né, do Instituto Cruyff, que é um instituto que é junto com a Faculdade de Barcelona, que é um curso também de gestão de futebol, de diretor no Brasil? técnico. Não, esse tu faz online e vai sim. algumas vezes lá fora. Pra Espanha. Então, para Espanha, então é um outro curso também que eu estou fazendo, que é muito Olha aí, ó. interessante, né, que ele é da La Liga, né, que é hoje que é um grande campeonato e hoje estão os grandes clubes, né, lá na Espanha, então é um curso também. E esse curso da CBF, que nem tem os cursos dos treinadores, a partir do ano que vem, para se tornar diretor executivo ou gerente executivo, trabalhar nessa área de gestão do futebol, vai ter que ter esse curso da CBF. Então todos os gestores vão ter que E acabar... o professor antecipou isso, que o futebol estava mudando de rumo quando o Corinthians caiu para a segunda divisão. O professor disse, pô, agora vamos parar com esse negócio, que alguns não caem, que tudo está valendo. Nem para ser gerente de futebol vai ser um ex-atleta, Exatamente. porque é bonitinho, porque é famosinho. O ex-atleta É que, na vai verdade, ter uma vantagem, talvez, no curso, como tem no de técnico. Uma etapa, né? Uma Mas coisa. Tudo é que bem. na verdade Vai hoje negociar. É Não, que, mas é que o a gente pessoal nem sabe que a CBF, desculpa, Jorge, que a CBF promove isso. tem Agora a existe. CBF Academy, Tem até para analista de desempenho. tem para curso. intermediário de jogador, então tem vários cursos. E é que às vezes o pessoal vê muito o gestor de futebol como um contratador, né? Hoje, o diretor de futebol, o que ele faz? Contrata jogador. Não, pô, o gestor de futebol ele faz muito mais coisa. Ele faz toda essa interligação de todas as áreas, a comunicação com a área da preparação física, a área da nutrição, a área médica, a área da saúde, faz o elo de ligação dos jogadores com a direção, com a parte política, com a comissão técnica. Então, é um trabalho muito desgastante que tu fica
mais de 10, 12 horas dentro do clube, jogo sem, praticamente não tem férias, porque quando o time sai de férias, você já está planejando a próxima temporada. E o pessoal sempre diz, não, o diretor de futebol ele vai ali, só contrata e... Qual Então, que é o modelo ideal? O que o diretor de futebol tem mais autonomia ou que os políticos são mais proativos? eu acho que é um modelo misto. Eu não, hoje o Brasil, por não ter ainda a questão do clube empresa, não tem essa questão de ser só o diretor, só a parte, o profissional. Então tem que ser um modelo misto, onde Acalmar o um torcedor. colegiado, onde todo mundo participa dentro de um planejamento. Acho que primeiro tem que ter um planejamento macro, um planejamento estratégico. E se dentro tem? dessa A situação... queima-roupa. Alguns Da Alessandro é problema ou é solução? Solução, Da Alessandro em 2020, sim ou não? sim. O Daíra é bom, médio, grande técnico. Grande técnico. D'Alessandro em 2020 na comissão técnica. O senhor jogou a toalha? Mas por que vão aproveitar o Ele não melhor pode ser o dele? técnico dentro de O senhor é campo? da como Alessandro diz? Futebol Clube e Acho que ele- Renato Futebol Clube. Não, O D'Alessandro vem são se duas cuidando e tem muito ainda a dar pro futebol. Acho que ele pode, sendo bem aproveitado, sendo bem utilizado, tem condições de jogar ainda. Bom, fizemos um bom programa. Boa noite.